Noite. Sejam muito bem-vindas a mais um encontro de rainhas. Vou falar em rainhas, a minha coroa está aqui, ó. Eu sou Nara Souza, para quem não me conhece, sou consteladora familiar sistêmica energética e também trabalho com a mesa radiônica do útero e faço outras coisinhas mais. Hoje o assunto é sobre Cleópatra. Ontem nós falamos sobre quem foi Cleópatra, que foi uma rainha extraordinária que toda mulher, se puder, deveria ativar esse arquétipo dentro de si, porque é algo maravilhoso. É uma pessoa que foi estrategista, sensual, inteligente, estudava, falava 9 línguas e tinha muitas outras qualidades que a maioria nós conhecemos, mas tinha coisas que a gente não teve como conhecer por conta da história que não foi contada em totalidade, né? E mesmo se fosse contada, não tem como você conhecer o ser humano por completo. Mas hoje ontem nós conhecemos um pouco a Cleópatra pelos olhares do feminino, uma mulher extraordinária, à frente do seu tempo, estrategista de guerra, filósofa, matemática. Ela gostava de fitoterapia, mexia muito com plantas. E, e nós, que somos rainhas assim como ela, também podemos fazer isso, mexer com plantas e fazer muitas outras coisas. E falamos ontem sobre esse arquétipo. Inclusive, ela era muito vaidosa. Então, quem ativa o arquétipo da Cleópatra também pode assumir essa capacidade, essa característica de ser vaidosa. Ela passava horas e horas tomando banho de sais, banho de óleos, com incensos, colocando as joias, escolhendo qual joias que ela queria usar, em qual momento ela queria usar, até para usar as roupas e as joias, ela usava com estratégia para cumprir aquele objetivo que ela queria. Então, se você quer ter foco, se você quer vencer a procrastinação, uma das coisas que você pode fazer é ativar esse arquétipo extraordinário. E aí nós falamos ontem que esse arquétipo ele está disponível para todas nós, e realmente está. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como ativar esse arquétipo. Ontem eu falei que nós falaríamos hoje sobre algumas alternativas de como ativar esse arquétipo. Para ativar, a gente precisa saber onde é que a gente vai buscar. Lembra que ontem eu falei que tudo existe no vácuo quântico, no campo das ideias ou no inconsciente coletivo? Então, é lá que está a energia desse arquétipo. E quando a gente sabe, a gente consegue pegar. Existe essa possibilidade, existe outras possibilidades. Para entender mais ou menos o que é o vácuo quântico, ou o campo das ideias de Platão, eu vou dar um exemplo que eu acho que cabe bem aqui. Por quê? Porque todas nós estamos usando um telefone celular, não é? Aqui, todas nós estamos usando. Se não estivermos, nós estamos no computador. E aí nós estamos usando esse elemento, esse material chamado celular, com essa tecnologia maravilhosa, para a gente ter acesso à internet e ter acesso a essa energia, a ter acesso a essa tecnologia que a gente chama de internet. Não é verdade? E aí nós usamos o Wi-Fi. Agora, se eu perguntar para você como funciona a internet, você saberia responder? De onde vem ela? Porque a gente, se você olhar, eu estou sem nenhum cabo, está ali no Wi-Fi. Como que a internet está de lá do Wi-Fi e vem aqui para o meu celular se eu não estou vendo nada, segurando nada, nenhum fio, nem nada? Como aqui a internet ela vem de algum lugar tão distante onde fica a fonte dela? Existe uma fonte que alimenta a internet. Onde ela está? Existem algumas pessoas que têm acesso a essa fonte. Existem outras pessoas que não têm acesso. Então, se você consegue ter um celular com a internet e um Wi-Fi, você tem acesso a essa fonte de internet
para você ter a possibilidade de ter muitos conteúdos e muitas pesquisas. Então, todas nós temos uma antena que nos dá a possibilidade de acessarmos essa fonte das possibilidades, onde tudo que não é visto, a gente tem acesso. Enquanto você acessa essa fonte, aí você pode ter muitas coisas. Só que isso a gente não consegue ver. Mas só porque a gente não vê, ela não existe? A gente vê apenas 4% das coisas que existem no mundo. Então, 96% a gente não enxerga. E só porque a gente não enxerga, ela não existe? Por exemplo, o Wi-Fi, a internet está aqui passando. As luzes de cores diferentes, de energia diferente, de vibração diferente. Mas nem eu, nem você consegue ver. E aí? A internet não existe só porque a gente não consegue ver o que faz parte de tudo isso? O som quando a gente emite? Então, da mesma forma, existe 96% de coisas que a gente não vê, mas que a gente pode ter acesso, de um lugar de onde não se pode enxergar com olhos nus, mas a nossa antena, ela consegue enxergar. E uma dessas coisas é acessar esse arquétipo. Então, existe esse modo, que é o modo que eu utilizo, e existem outros modos que você pode utilizar também. Muitas pessoas, para acessar esses arquétipos, o que, que elas fazem? Sozinha dá para acessar, tá, gente? Vocês não precisam acessar comigo, não. Cada um de nós podemos acessar esses arquétipos sozinhos. E eu vou te ensinar como que você pode fazer isso sozinha. Combinado? Você pode... Existem alguns livros que contam a história de Cleópatra. Então, você vai precisar ler algum desses livros. Por quê? Porque você precisa se apossar das qualidades desse arquétipo, da energia desse arquétipo. E você faz isso sabendo da história dessa pessoa, estudando sobre ela, aprendendo sobre ela, e você vai acessando esses arquétipos. Depois você precisa usar a imagem, então você pode baixar uma imagem da internet mesmo, imprimir essa imagem, colocar em algum lugar visível e, de preferência, colocar na tela do seu celular. E aí, toda vez que você abrir o seu celular, vai estar aquele arquétipo lá. E quando você olha para ele, inconscientemente, você acessa a energia porque você já está aberto, porque você já leu, você já aprendeu, você quer. E aí você acessa esse arquétipo. E existe também músicas que você pode estar fazendo para acessar esse arquétipo. Existem mantras. Lá na comunidade mesmo, a gente usa o mantra, né? Eu ativo o arquétipo da Cleópatra agora, em todas as minhas células, em todos os meus seios, nas minhas entranhas, no meu DNA, dentro de mim, fora de mim, na minha alma, no meu espírito. E a gente faz esse mantra todos os dias para ativar todos os dias de manhã ao arquétipo da Cleópatra. Por isso que a gente usa a comunidade. E lá na comunidade a gente se ajuda. Às vezes a gente fica quietinha, mas às vezes existe um burburinho. Por quê? Coisas acontecem quando a gente acessa esse arquétipo. E muitas são os depoimentos que as meninas que já estão lá têm. Inclusive as meninas que estão aqui, Miriam e a Kelly, já ouviram alguns depoimentos que a Kelly, a outra Kelly, que são muitas Kellys nesse mundo, nessa internet. A outra Kelly, nós conversamos aquele dia, né? Então a gente tem muito depoimento, muitas coisas acontecem mesmo. E tem um método que eu uso, que é esse método de ativação. Esse método de ativação ele demora em torno de meia hora a 40 minutos. Mas para a gente fazer esse método, você precisa acessar a comunidade. E aí, algumas meninas, algumas de vocês, foram acho que 4 de vocês, vieram no meu privado e perguntaram: Nara, como que eu posso acessar essa comunidade? Por quê? Porque você pode acessar o arquétipo da Cleópatra sozinha, mas quando tem alguém ali, numa comunidade, num grupo de pessoas, te ajudando, te incentivando, você não deixa a poeira baixar.
E lá na comunidade, a gente fica um tempo juntas, assim, fica até o final do ano lá nessa comunidade. E todas as vezes que eu fizer a ativação da Cleópatra, você vai poder fazer novamente, porque eu faço várias vezes, porque toda vez que eu faço em vocês, eu faço em mim. Toda vez que eu revivo essas aulas com vocês, eu acesso um pouquinho mais. Por exemplo, aqui estamos todas nós. De nós, a Lívia já participou. Então, quando a Lívia está aqui, como ela já tem um arquétipo dentro dela, ativa um pouco mais, ela se sente mais energizada. É tanto que hoje ela está falante, coisa que ela não estava há algum tempo atrás, estava mais caladinha. Mas hoje ela está mais falante, no meu ponto de vista, né? Por quê? Porque esse arquétipo ele deixa você mais centrada, ele deixa você mais posturada, como eu costumo dizer. E aí existe essas formas e existe a forma da comunidade, beleza? E as meninas perguntaram, Sayonara, quanto que é para entrar nessa comunidade? Paga muito caro? É gratuito? É pago? A comunidade, meninas, eu cobro uma taxa bem pequena, no meu ponto de vista, né? É R$ 47. Com R$ 47, você tem direito a fazer parte da comunidade de rainhas. E a primeira coisa que você precisa fazer é comprar uma coroa, porque não existe rainha sem coroa, tá? Isso já está sabendo desde ontem. Porque nós vamos fazer uma coroação. Nós vamos pegar o arquétipo que está lá no campo das ideias e fazer uma cerimônia de posse. E você vai sentir nesse mesmo dia, a Miriam já acabou de entrar. Sua amiga também, Miriam? E nós- Muito bem, parabéns, Miriam, pela escolha. A Miriam acabou de entrar, fazer o Pix. Ah, tá bom. Se ela responder, você me avisa, tá? Daqui a pouco eu te mando o link para você entrar na comunidade. Parabéns. Beleza? Aqui, só com o conhecimento que você tem aqui, você já pode, por você mesmo, começar a se abrir para você entrar nesse arquétipo que é extraordinário para mulheres, porque a gente vive isso mesmo. Esse é o nosso símbolo, tá? Uma coroa. Sempre a gente usa nas nossas reuniões o símbolo da coroa. Físico do emoji também. Já entrou no clima. Já quase. Rainha, só falta eu empossar. E vou marcar o dia da nossa posse, porque eu marco em 2 dias. O primeiro dia é para as meninas que às 20 horas. Só que tem umas meninas que são de Portugal e de Moçambique e de França. Essas meninas, aí eu faço 5 da tarde aqui no Brasil. Então, eu sempre faço em 2 versões e você pode ir para as 2 versões se você quiser. Beleza? Então, esse próximo mês, em agosto, né? Hoje é 30, nós já vamos fazer a posse das próximas rainhas que vão surgir a partir de agora. Combinado? E é um valor muito simbólico, do meu ponto de vista, né? Você vai ficar até o final do ano, vai ter outras. Às vezes eu faço, essa vez da próxima, talvez eu faça fechada só para nós, antes de terminar o ano, para a gente ter mais uma ativada nesse arquétipo. Talvez eu abra, talvez não, mas de qualquer forma a gente vai ter pelo menos mais 1 ou 2 ativações desse arquétipo. E quem está na comunidade não vai pagar nada por essa ativação que vai fazer já até o final do ano. Entende? Então, assim, você entra na comunidade precisando, além de mim, todas nós somos rainhas, você vai ficar uma mulher, você vai se sentir uma mulher mais independente. Por quê? Nós mulheres fomos acostumadas, fomos ensinadas a sempre pedir permissão para fazer alguma coisa ou perguntar se pode ou não pode. Nara, pode isso? Vou fazer a cerimônia. Pode aquilo? O que eu preciso fazer? Quando você ativar o arquétipo, você vai perceber que você vai se tornar uma mulher mais independente. Porque, afinal de contas, a Cleópatra, para ser uma rainha, ela teve que ativar nela essa independência, porque rainha não pergunta nada a ninguém, se pode ou se não pode fazer. Não é verdade? Então, quando a gente também recebe a nossa posse, quando a gente ativa esse arquétipo, a gente ativa também um pouco de independência. E você que é dependente emocional,
se prepare que você pode mudar, se você aceitar, lógico, que esse arquétipo faça parte da sua vida. E se você quiser melhorar um pouco dessa dependência, você vai perceber que o arquétipo da Cleópatra vai te ajudar também nisso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma cerimônia diferente de tudo que você já viu. Todas que vão participam falam: eu nunca participei de algo tão interessante, tão diferente, tão apocalíptico. E eu convido você a participar dessa cerimônia de posse de novas rainhas. E aí você vai se sentir empoderada, poderosa, sem perder a sua feminilidade. Porque ser poderosa também é sinal de ser feminina. Você vai gostar de se arrumar mais, você vai perceber que a sua postura ela vai melhorar sem precisar esforço nenhum. Você vai perceber que você vai ter foco nas coisas que você precisa fazer. Você vai ter estratégias para conseguir conquistar aquelas coisas que você sempre quis e que nunca soube como fazer ou o que fazer para conquistar. E muitas coisas, se você permitir, é lógico, vai mudar em sua vida, porque na minha mudou e na vida das meninas que estão na comunidade também mudaram, com você não vai ser diferente. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos no endereço quântico, onde está essa moça. Vou colocar você no estado de teta, e aí nós vamos juntas nesse lugar, desse vácuo quântico, onde está o arquétipo dessa rainha maravilhosa. Pegamos uma pequena parte e fazemos o download, tá bom? E aí depois você decide se você quer ou não abrir o arquivo, que é o download desse arquétipo. E junto com ela, nós vamos fazer também um download de outras coisas que era dela, que a gente não sabe que existia. E aí, eu digo para você, não fica de fora, não. Aproveita essa oportunidade, que não é uma oportunidade difícil de se acessar. Porque uma pizza é bem mais caro que isso. Porque junto com a pizza vem uma bebidazinha, vem uma coisa, vem outra. Você não vai gastar só R$ 47. E com o arquétipo, ele vai te possibilitar você conquistar muitas coisas que valem muito mais do que R$ 47. Inclusive, você vai se acostumar porque você não vai passar na rua ou no lugar onde você está despercebida. Você vai arrancar olhares das pessoas que você passa. Você passa na rua e você vai perceber que as pessoas viram só para olhar para você. Você não precisa nem estar arrumado como uma modelo na passarela. Mas só a sua presença ela vai causar impacto. Foi assim comigo, é assim comigo e é assim também com as meninas da comunidade. Eu gostaria muito que vocês acessassem essa oportunidade de acessar um lugar que eu acredito que dessa forma, desse jeito, vocês nunca acessaram. A gente vai fazer algo bem interessante. E seria muito interessante, muito bom, se vocês se permitissem acessar isso. A outra vez que eu fiz esse encontro, teve umas meninas que ficaram com medo de acessar esse arquétipo, porque é um arquétipo poderoso, não é verdade? E muita coisa se fala por aí sobre ela, não é? Mas como nós falamos ontem, a história contada sobre ela não foi da boca dela, foi da boca de terceiros. Você sabe, terceiros nunca conta 100%. Ele conta de acordo com a interpretação deles. E quem escreveu a história dela foram homens. Homens que não acham que o lugar de mulher é um lugar de poder. Homens acham que o lugar de mulher é um lugar de submissão, porque o poder é restrito apenas para o masculino. Então, quando se vê uma mulher poderosa, que faz o que precisa ser feito para cumprir os seus objetivos, que é a rainha mais lembrada do Egito, a última, aquela que fez boom
poderosíssima, estrategista, filósofa, matemática, falava 9 línguas, focada, e que teve tudo que ela teve, com certeza ele vai dizer que ela conquistou tudo como? Com a sensualidade. Porque é assim que muitos homens acreditam, que a mulher só consegue, só pode conseguir as coisas na base da sensualidade, conseguindo um homem para resolver para ela. Entende? Então, no caso da Cleópatra, é essa história que eles contam, que ela seduziu Marco Antônio, seduziu Júlio César, para ter o que ela tinha. Só que antes dela conhecer eles dois, ela já era rainha. E ela, para ser rainha, ela teve que alçar alguns obstáculos. E quando ela cruzou esses obstáculos, nenhum dos dois estavam lá. Quando eles a encontraram, ela já sabia falar 9 línguas, ela já era estrategista de guerra, já era filósofa, já era filha do rei. Inclusive, já tinha matado os 2 maridos para assumir o lugar dele no trono. Então, a história contada é bem diferente do que a história real. Existe uma mulher extraordinária por trás de uma rainha que eu chamo de mal compreendida, que muitos querem falar mal, mas que é um arquétipo espetacular. Existe um lado sombra? Existe um lado sombra. Mas o lado sombra é um lado que você tem a opção de você ficar com ele ou descartá-lo, porque você estará no comando. O arquétipo faz o download. Você lê, esse download que vai ser feito. Você abre o arquivo e está lá. Só que você só internaliza aquilo que você achar conveniente para você. Vai vir as perspectivas de uma pessoa mais fria, mais calculista? Vai. Se fizer sentido para você, você abraça. Se não fizer, você descarta. Mas saiba que a decisão vai ser sempre sua de fazer ou não fazer aquilo. Mas o arquétipo ele está à sua disposição. E eu acredito que é uma ótima oportunidade, na minha concepção, para você mudar o mundo. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje já pagou 497 em alguns cursos que não te levaram para lugar nenhum, 997, não é verdade? Um curso que não te deu a terça metade do que um arquétipo poderoso pode te dar. Porque só de você levantar de manhã, coragem para trabalhar, com coragem para fazer o que você precisa ser feito, já é algo que vale muito, não é? E isso eu te garanto que se você fizer a reunião dos arquétipos e ativar esse arquétipo, ele vai te proporcionar. Porque eu era a pessoa que acordava de manhã porque tinha cadeia, né? Mas se eu pudesse, eu ficava deitado o dia todo, não ficava porque o corpo não aguenta. E o arquétipo da Cleópatra me proporcionou mais energia, mais fôlego, mais ânimo e mais coragem para levantar de manhã e fazer as coisas que eu preciso fazer, entende? Então, ele vai te ajudar também. E você vai ter acesso a essa ativação algumas vezes. Esse download, que é um download especial, mas a gente tem outras ferramentas para ativar esse arquétipo todos os dias. Porque todos os dias a gente precisa se animar, se ativar, se encorajar, né? Para viver a realidade que a gente vive. Isso é uma pergunta? Não, né? Então tá bom. Então hoje era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada a cada um que estão aqui, tá bom? E eu desejo muito ver cada um de vocês, Mirocas, Kellys, Lídias, todas vocês, Lilian, todas vocês comigo lá na nossa comunidade, tá bom? Beijo, muito obrigada.